Olá, criança! Estamos aqui em mais um momento aprendendo em casa. Vamos para a nossa aula de história? Lá na nossa página inicial, na aula 1 e 2 de história, vai passando o livrinho, sai de ciências, passa por geografia e chega na página de história. Vamos estudar os períodos da história. O nosso livrinho começa a sua abordagem falando sobre o desenho animado Os Flintstones. Como vocês sabem, os Flintstones foi um desenho que falava da vida das pessoas na pré-história. Tentava uma adaptação, né, entre a história, os períodos da pré-história e a realidade que nós vivemos atualmente. Vocês sabem que os cientistas dividiram a pré-história em três grandes períodos? A pré-história está dividida em Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Esse período todo está antes da escrita. A partir da escrita se inicia a história. Vejam aí nessa setinha que aparece para vocês: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Escrita, história. Leia o pequeno trecho do texto adaptado para responder às questões Os Sumérios e a invenção da escrita. Isso. O texto fala sobre como os Sumérios foram considerados o povo que possuía uma escrita propriamente dita. São pictogramas grafados em argila, escritos sobre o barro. A simplificação da forma é surpreendente, atendo-se ao essencial do que se quer dizer. Muito interessante, não é? Sabe-se que a invenção da escrita foi muito importante para a humanidade. Antes da sua criação existiu a pré-história, que ficou dividida em três períodos. Quais são eles? Vocês sabem, a Pro acabou de explicar para vocês. Anotem aí. Após a leitura do material de história, aprendendo em casa, João resolveu conversar com seu pai acerca de características dos períodos paleolítico e neolítico. Assim como a idade dos metais, Alfred, pai do garoto, após estudar o material, fez 4 afirmativas e pediu que João dissesse quais delas estariam corretas. A fim de verificar se o seu filho aprendeu a lição, observe cada uma das afirmativas e ajude a chegar à afirmativa correta. Então, você vai ler todas as afirmativas que o pai de João deu a ele e vai escolher a correta e assinalar apenas a correta. No período paleolítico, os seres humanos tinham moradia fixa? Isso é uma afirmação, mas nós sabemos que nós precisamos pensar como uma pergunta. Isso é verdade ou é falso? No período paleolítico, os seres humanos eram nômades? A idade dos metais caracteriza-se pelo uso de instrumentos feitos de pedra lascada? A invenção da escrita marcou o fim da pré-história? Vocês vão assinalar apenas o que está correto. Podemos dizer que todas estão corretas? Apenas a afirmativa 1 e 2 está correta? As afirmativas 2, 3 e 4 estão corretas? Ou apenas as afirmativas 2 e 4 estão corretas? Escolha uma das questões aqui também e assinale. Veja, aqui lá em cima você pode colocar mais de uma questão, se você considerar que tem mais de uma questão. Mas aqui embaixo, apenas uma, ok? Leia o texto. O que faz um paleontólogo? Palavra difícil. Os paleontólogos dedicam-se a estudar os fósseis. O que são os fósseis? São restos ou evidências de atividades dos seres vivos que viveram no passado. Com o estudo dos fósseis, os paleontólogos conseguem compreender como eram os organismos que viveram no passado em nosso planeta e também como era o planeta e as mudanças que ele sofreu ao longo do tempo. Alguns dos achados abaixo podem ser encontrados pelos paleontólogos. Relacione-os às origens dos seus períodos. Ó, nós temos aí flechas, pedras, né?
E você vai marcar 1, 2 e 3 em cada uma, de acordo com o período em que você acredita que foram encontrados. O texto seguinte é sobre a pré-história, que é o período do passado da humanidade, que vai do aparecimento do homem à invenção da escrita. Abrange milhões de anos. A origem da humanidade é objeto de pesquisas de arqueólogos, paleontólogos, geólogos e biólogos. Suas pesquisas baseiam-se em vestígios que sobreviveram no tempo, como fósseis, pinturas rupestres, utensílios de uso diário, restos de fogueira, etc, etc, etc. Complete os espaços abaixo com nomes dos períodos Paleolítico, Neolítico ou Idade dos Metais, descrito nas características abaixo. Ok? Vamos lá? Assim a gente termina a atividade.